sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? É como se ela dissesse: o Senhor não sabe a barreira que há entre nós? O Senhor não sabe a barreira? Pois Jesus quebra esse preconceito racial para levar salvação a uma mulher. João 4, eu vou expor para vocês até o versículo 30, mas eu quero ler para ganhar um pouco de tempo até o versículo 18 apenas. Pedir para você manter a Bíblia aberta no texto depois. Evangelho de Jesus conforme João capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde tens, pois, a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim como seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, eu não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, ensina-nos nessa noite quanto vale uma alma para ti mesmo, a todos nós que estamos aqui. Nós precisamos ouvi-lo e sermos direcionados pela tua palavra e pelo teu doce Espírito Santo. Abençoe cada um que veio, cada um que está aqui nessa noite, e abençoe-nos, e que o Senhor não permita que saiamos os mesmos como entramos. Abra os nossos olhos e ensina-nos a tua vontade para nós. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor, querido. Irmão, Jesus não foi apenas a boa nova da salvação. Jesus foi o maior evangelista. Jesus teve a habilidade de abordar pessoas diferentes com o mesmo evangelho. O mesmo. O texto começa dizendo que os comentários era que Jesus batizava mais do que João. Mais. O engraçado é que o ser humano tem essas curiosidades mesmo. Quem batiza mais, quem recebe mais membros na igreja. E para não entrar nessa conversa vã, Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. Porém, para ir do sul para o norte da Galileia, havia 3 caminhos. 3. O caminho mais curto não passava por Samaria, porém era o mais perigoso. Porém, diz o versículo 4 que lemos, que Jesus diz: é necessário passar a Samaria. E por quê?
Eu quero crer que havia uma agenda no céu para que Jesus encontrasse aquela mulher. Uma mulher rejeitada, uma mulher sozinha e que estava no poço ao meio-dia, só. Então Jesus diz: vamos passar por lá, porque na minha agenda eu preciso encontrar uma mulher que ninguém quer encontrar, rejeitada e sozinha. Agora, para que Jesus entabulasse uma conversa com essa mulher samaritana no poço de Jacó, sozinha, ao meio-dia, Jesus teve que quebrar pelo menos 3 preconceitos. E o primeiro deles foi o preconceito cultural. Diz o versículo 5 que lemos, que Jesus mandou seus discípulos irem a Sicar. A palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Um judeu não comia pão dos samaritanos e nem entrava na casa de um samaritano. Porém, quando Jesus manda os seus discípulos irem a uma cidade samaritana, Sicar, comprar pão, Jesus quebra aqui a barreira entre judeus e samaritanos. E mais do que isso, naquela época, um rabino não podia conversar com uma mulher sozinho e a sós. Não podia. E notem vocês que para Jesus entabular uma conversa com uma mulher que tinha uma reputação duvidosa no poço de Jacó sozinho, era um escândalo. Tanto é fato que você nota no versículo 27 que não lemos, que quando os discípulos veem Jesus conversando com a mulher, eles ficam admirados. A palavra no grego aqui é escandalizados. Escandalizados. Ele quebra esse preconceito para ir até a mulher. Segundo preconceito que Jesus quebra é o racial. Para entendermos o porquê o racial, nós precisamos entender quem de fato são os samaritanos. Quem são? No ano 931, com a morte do rei Salomão, o seu Reino Unido foi dividido. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Esse reino formado pelas 10 tribos durou 209 anos e foi levado cativo pela Síria em 722. Aqueles que não foram levados cativos, Sargão II estrategicamente trouxe aqueles povos e os misturou com judeus que estavam ali. Essa mistura de raças deu origem a um povo, ao povo samaritano. Porém, não demorou muito para eles se tornarem um povo misturado do ponto de vista religioso. Pois quando o Reino do Sul foi levado cativo em 586 pela Babilônia, e lá passou 70 anos, Zorobabel quis reconstruir o templo de Jerusalém. E os samaritanos buscaram associar-se a eles. Porém, em Esdras 4:3, eles disseram: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Então o que os samaritanos fizeram? Um templo, lá no Monte Gerizim, com os seus sacerdotes, com a sua liturgia e com o seu culto um pouco pagão, um pouco cristão. Para piorar um pouco as coisas, um general judeu chamado João Hircano, no ano 129, destruiu o templo dos samaritanos, agravando ainda mais a situação entre judeus e samaritanos. Irmãos, quando Jesus vem, essa crise racial, essa mágoa, já tinha 700 anos. 700. Tanto é fato que você nota comigo no versículo 9, quando Jesus pediu para aquela mulher: dá-me de beber, ela levanta aquela barreira racial imediatamente e diz: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? É como se ela dissesse: o senhor não sabe a barreira que há entre nós? O senhor não sabe, é lógico que ele sabia. O senhor não sabe a barreira, pois Jesus quebra esse preconceito racial para levar salvação a uma mulher. Terceiro preconceito que Jesus quebra é o religioso. Percebendo que Jesus era um profeta que discerniu o passado dela,
Diz o versículo 20 que não lemos, acompanhe o versículo 20. Ela disse assim: os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. De fato, os samaritanos aguardavam um profeta semelhante a Moisés. Então, os samaritanos tinham a expectativa de um Messias. E na cabeça da mulher, diz o versículo 25 que não lemos, quando o Messias que os samaritanos aguardavam viesse, ele esclareceria toda essa questão de adoração. Então Jesus aproveita o gancho para dizer o que está no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aqui, Jesus quebra a terceira barreira, a religiosa, e abre a porta para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pudesse fazer agora as estratégias que Ele vai nos ensinar para levar uma pessoa ao seu reino. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso que Jesus vai nos mostrar agora quais as estratégias que Ele mesmo fez para levar uma mulher perdida a Cristo. E são essas estratégias que eu quero ver com vocês nessa noite. Para mim, amanhã à noite eu vou falar sobre o que Deus fez e só Ele poderia fazer. Agora eu vou falar para vocês o que o Filho fez, as estratégias dele para levar uma perdida a Cristo. Vocês estão preparados? Há algumas estratégias. A primeira delas é que Jesus desperta na mulher simpatia. Olha o versículo 7, acompanha comigo. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, essa mulher jamais esperaria que Jesus a abordasse aqui, porque aquele não era um horário comum das mulheres irem buscar água. E por quê? Porque ela era rejeitada. Ela não era bem vista. Na verdade, Jesus está construindo pontes para alcançar o seu coração. Eu e você precisamos construir pontes, em vez de cavar abismos. Jesus está construindo ponte. Agora, se uma pessoa deseja penetrar o coração da outra, ela pode usar dois métodos. O primeiro é fazer-lhe um favor. E o segundo é dar-lhe a oportunidade de fazer um favor. Jesus usa ambos. Jesus usa os dois. Os dois. Ele está criando canais de comunicação com a mulher. Agora, irmãos, notem. Como é importante aprender com Jesus esse acesso ao coração das pessoas. E o que é maravilhoso aqui é que mesmo com a vida errada daquela mulher, Jesus a princípio não a julga, não a condena e não a despreza. Talvez, se Jesus tivesse logo denunciado o pecado daquela mulher, ela teria ido embora. Mas primeiro, Jesus ganha o seu coração para depois falar sobre salvação. Irmãos, aprendemos isso com o Rei nessa noite. Precisamos, em primeiro lugar, ganhar a pessoa para depois falar sobre qualquer outra coisa para ela. Ganhar a pessoa. Ganhar aquele que está perdido, ganhar, e não com palavras agressivas, mas ganhar a simpatia da pessoa. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, é possível. Segunda coisa que Jesus faz, é despertar a curiosidade da mulher. Olha o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: irmãos, eu fico tão em transe, eu fui lá no poço, eu sentei lá com eles, eu fiquei lá perto. Olha o que Jesus diz no 10. Replicou-lhe Jesus:
Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Na visão daquela mulher, existem dois obstáculos intransponíveis que impedem que Jesus lhe dê água viva. Primeiro, ele não tem um balde. E segundo, o poço é fundo. Como? Como? Como alguém conseguiria tirar água viva que borbulha no fundo do poço? A mulher está perplexa e mistificada. Então Jesus diz no verso 10 algo chocante: mulher, se conheceras quem fala contigo. Irmão, você já imaginou um negócio desse? Vamos pensar racionalmente. Você já pensou, você é uma samaritana, não conhece Jesus, e você não sabe, o Criador de todas as coisas está falando ali com você no poço. Aí ele olha para você e diz assim: mulher, se tu conheceras quem fala contigo. Irmãos, que profundo é esse negócio. Se você conhecera quem fala contigo, sabe o que é maravilhoso aqui? É que Jesus está mostrando àquela mulher que ela não o conhece. Não o conhece. Irmãos, o maior problema das pessoas, eu cheguei a essa convicção, é não conhecer Jesus. Sabem por que as pessoas injetam drogas nas veias? Porque elas não conhecem Jesus. Sabem por que as pessoas continuam bebendo e caindo nas praças? Porque elas não conhecem Jesus. Não conhecem. Não. As pessoas estão vazias porque elas não conhecem Jesus. Você já conversou com alguém vazio essa semana? E há um vazio existencial tão grande, que essa pessoa não conhece Jesus. Agora, o mais interessante, aqui no versículo 11, replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço. Irmãos, a palavra poço aqui no grego é frear, de onde vem lençóis freáticos. Aí no versículo 14, ele usa uma palavra assim: será nela no final uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Cuidadosamente o apóstolo João registra isso para mostrar a situação daquela mulher. Era como se ele dissesse assim: mulher, a sua vida está como uma cacimba de águas paradas, como um lodo, e você precisa beber da água. A sua vida está sem movimento, e você precisa beber dessa água. Isso brota no coração da mulher uma curiosidade. Terceiro passo que Jesus dá, está no versículo 13, necessidade. Olha o 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Necessidade. Vocês estão entendendo os passos? Simpatia, ganhou a mulher. Segundo é curiosidade. Que água é essa? Agora ele vai para necessidade. Quando Jesus disse de água da vida e que nunca mais teria sede, essa mulher pensou que Jesus estava falando de uma água que matava a sede do corpo, quando Jesus estava falando de uma água que matava a sede da alma. Era como se Jesus olhasse para a mulher e dissesse: mulher,
A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre e nem satisfaz as necessidades da alma. A água do poço de Jacó é de quantidade ilimitada e um dia essa fonte pode secar. Mas a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Nunca, nunca mais, nunca mais. É a água de João 7,37. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios, 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 rios de água viva. Essa é a água. O Senhor Jesus está falando aqui de provisão eterna. É a água que o Senhor Deus prometeu em Isaías 44:3. Derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Sobre a terra seca. A grande pergunta de Jesus para a mulher é: você já bebeu dessa água? Ou você corre ainda atrás de coisas para preencher o vazio da sua alma? Você já bebeu dessa água nessa noite? Como Jesus é profundo. Que bendito. Quarto lugar, acompanhe. Jesus desperta agora a consciência. Irmãos, notem que nós não podemos pular etapas. Simpatia, curiosidade, necessidade. Agora ele vai aonde? Aqui, ó. Olha o versículo 16. Disse-lhe Jesus à mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. Que loucura. Eu acredito que ao você ler esse texto pela primeira vez, talvez você tenha dito assim: Jesus fugiu do assunto aqui. Porque ele está falando de água da vida, de vida eterna. Como ele dá um break e diz assim para a mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Irmão, Jesus fugiu do assunto aqui? Absolutamente não, de forma alguma. Jesus estava ensinando um princípio que eu e você seremos lembrados nessa noite, para que não esqueçamos. Jesus estava dizendo assim para a mulher: mulher, é impossível desejar Jesus como Salvador, sem que primeiro você tenha consciência do seu próprio pecado e da vida que você está vivendo. Foi exatamente isso que eu procurei fazer com um ateu, dentro do avião, de São Paulo a Recife. Enquanto eu não ganhei a confiança daquele moço, eu não falei de salvação para ele. Eu fui comendo pelas beiradas, pela beirada, e fui, até que ele procurasse entender que era um pecador e que precisava de Jesus. Irmãos, falar do Salvador sem que primeiro a pessoa tenha consciência de que ela está perdida é vão, é nulo. A mulher já tinha passado por 5 casamentos e agora ela mora com um amante. Quem sabe essa mulher pensava o seguinte: bom, eu só vou encontrar sentido para a minha vida, para eu tapar o vazio da minha alma, com mais uma aventura, com mais uma, e com outra, e com outra. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Chico Anísio morreu, a imprensa deu muita ênfase, inclusive a Globo, que ele teve 6 casamentos. 6. Por quê? Porque a nossa cultura aplaude isso. Aplaude. São pessoas buscando satisfação na vida, em coisas que Deus não aprova, em coisas que Deus não mandou fazer, que Deus não mandou entrar. Jesus disse assim:
Ele não é seu marido. Não é. Amados, há uma lição aqui que eu preciso dizer a vocês. Quando ele diz, 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu, e isso disseste com verdade, Jesus está dando uma lição clara. Aqui no Paraná eu tenho certeza que não tem esse problema. Lá para Campinas tem muito, mas muito. Jesus está ensinando um princípio muito claro aqui. Jesus está ensinando para nós que morar junto não é casamento. Essa mulher morava com esse homem, e Jesus diz, isso não é casamento. Não é. Irmãos, morar junto é pecado. Não é casamento. Semana passada uma moça nos procurou e eu nem sabia. Ela mora com um homem há 12 anos. E ela nos procurou para dizer assim, pastor, eu preciso ainda casar de papel passado? Eu preciso mesmo? Porque nós já não estamos casados? Eu disse, não, vocês não estão casados. 1 Coríntios 7:9, Paulo diz, é melhor casar do que viver abrasado. Morar junto é irregular a situação. Então Jesus desperta a consciência daquela mulher. E ao expor o seu pecado aqui, Jesus está preparando o coração daquela mulher para que ela recebesse o dom que só Deus poderia dar. Irmãos, há um momento que eu e você, principalmente em gabinete pastoral, mesmo que você não comece a expor o pecado no início, vai chegar uma hora que você precisa expor. Precisa expor. David Wilkerson, um homem que eu amava ouvir, e eu tenho alguns livros dele, já falecido, o pastor deve conhecer, ele disse uma frase tão dócil, é melhor eu arrancar o câncer do que insistir em colocar band-aid em cima dele. Arranque e procure dar àquela pessoa uma nova vida. Foi o que Jesus fez aqui. 5º passo que Jesus dá. 5º, o que ele faz agora? Ele desperta na mulher a religião. Olha o 19, que não lemos. Acompanhe aí comigo. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Irmãos, notem como ela admite a sua culpa. Opa! Esse homem sabe da minha vida. Quem disse para ele? Eu estou mesmo em pecado? Quem lhe disse? Aí no versículo 20, que nós não lemos, diz assim, os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse assim para a mulher no versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem lá em Jerusalém, lá embaixo, adorareis ao Pai. E por quê? Mulher, você está perguntando onde se deve adorar. A questão não é onde adorar, e sim como o adorar. Ah, vocês entenderam? Que bom! Mulher, você está tão preocupada onde? E eu estou preocupado como? Como? Irmãos, quantas vezes nós ainda hoje limitamos a adoração à geografia? Nós achamos que Deus está somente em um lugar, e se não for naquele lugar, eu não posso adorar. Jesus está dizendo para a mulher que a adoração não tem a ver com geografia, adoração tem a ver com atitude, adoração não tem a ver com local, tem a ver com postura. E por quê? Porque você pode adorar a Deus em todo lugar. E por quê? Porque Ele está em todo lugar. Todo lugar. Porque Ele é Espírito. Ele é Espírito.
Agora no versículo 23 e 24 que não lemos, ele diz algo muito interessante. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós cantamos uma canção que diz isso: em espírito, em verdade. E o que é isso? O que é espírito? Notem que a palavra espírito do versículo 24 está em minúsculo. Isso significa uma única coisa: esse espírito aí é o seu espírito. E essa palavra espírito, ela pode ser traduzida por sinceridade. Portanto, a adoração que agrada a Deus em primeiro lugar precisa ser sincera. Sincera. E em verdade, é uma adoração bíblica. Em espírito, seja sincero. E em verdade, é uma adoração bíblica. Agora, irmãos, há um fio de navalha aqui que eu quero submetê-lo. Há dois extremos aqui. Escutem, o primeiro: é possível que uma pessoa adore a Deus sinceramente, mas de forma errada. Vamos pensar nisso. Isso é real. Isso é verídico. Uma pessoa foi ao médico e o médico receitou a ela sulfato de bário. Na hora de comprar o remédio, ela trocou uma letra e comprou sulfito de bário. Ela tomou sinceramente achando que era remédio e era veneno, e ela morreu. Portanto, sinceridade não é suficiente. Existem muitas pessoas sinceras, enganadas. Muitas, que acham que estão adorando a Deus sinceramente, mas ela está errada. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitas. O segundo extremo é que a pessoa pode sim ter uma adoração bíblica, sem ser sincero. Que profundo esse negócio. Vocês estão entendendo aí o fio da navalha que você e eu estamos? Vocês entenderam isso aqui ou não? É possível que você seja sincero sem ser bíblico. E é possível que você seja bíblico sem ser sincero. Uau! Nossa, muitos estão balançando a cabeça. Que bom! Que bom! Irmãos, é um desafio esse negócio de cantar em espírito e em verdade. É um desafio. A adoração verdadeira tem que ser sincera e tem que ser bíblica, tem que ser sincera e tem que ser de todo o coração. Eu não sei se vocês se lembram de Mateus 15:8. Jesus proferiu isso para os fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É possível cantar lindamente sem ser sincero. É possível. É possível você adorar a Deus sem um ponto de heresia, sem ser sincero. É possível você ser sincero sem ser bíblico. É possível. Agora, olha o versículo 25. Por que a mulher disse isso? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Por que a mulher disse isso? Porque os samaritanos acreditavam no Pentateuco. E o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os samaritanos criam nos primeiros 5 livros da lei. Sim, porque Deuteronômio 18:15, Moisés havia dito que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele.
E os samaritanos aguardavam esse profeta. Eles aguardavam. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, Jesus diz no versículo 26, amado, eu choro, eu chorei escrevendo essas coisas. Eu choro um pouco, eu não sei o pastor, eu choro bastante escrevendo essas coisas. Essas coisas aí são meio de gente doida. Irmão, você já imaginou, você está com o Criador dos céus, dos mares, das estrelas, ali, aos seus pés, e Jesus entabulando uma conversa com você, e aí ele diz no versículo 26, algo que eu vou sintetizar. Ele olha no olho da mulher e diz, mulher, pare de procurar, eu sou o que fala contigo. Psiu, pare de procurar, eu sou. Não procure mais. Eu sou proferido por Moisés, o que fala contigo. E o seu senso religioso é despertado. Então Jesus dá o último e sexto passo. Desperta no coração da mulher agora uma fé verdadeira. Olha o versículo 27. Nesse ponto, esses discípulos, nesse ponto, chegaram seus discípulos e ficaram chocados por Jesus estar falando com uma samaritana. Irmãos, os discípulos chegam na hora do apelo, na hora da aplicação do sermão, em vez de ajudar, atrapalham, porque eles ficaram admirados. Imagina você estar falando com uma prostituta, uma mulher que ninguém quer falar, em lugares ermos e difíceis, e que só ela frequenta, e você está lá, e os seus discípulos chegam e ficam chocados por você estar falando com uma mulher que ninguém quer falar. Agora, quando a ficha dela cai, duas coisas acontecem. Irmãos, olha o desfecho do sermão. E eu termino. Duas coisas. A primeira, está no versículo 28. Ela abandona o cântaro. Olha lá. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Por quê? Porque a água que ela foi buscar inicialmente no poço de Jacó não era mais de vital importância. Ela deixou o cântaro lá. E por quê? Porque ela encontrou a água da vida. Ela encontrou aquele que preencheu o vazio da sua alma. E louvado seja Deus, porque as pessoas ainda têm encontrado esse Pai e esse Filho, e o Espírito Santo abre o entendimento com a chamada graça preveniente. A pessoa ouve a voz do Pai, se arrepende, e Deus dá a ela uma vida nova, para a glória do seu próprio nome. E o que ela faz ainda? Ela proclama o Messias. Olha o 28, o final. Ela foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Amado, sabe o que me chama a atenção aqui? No mesmo momento da conversão, essa mulher se torna a primeira missionária em Samaria. Quando as escamas caíram, ela saiu e proclamou o Jesus que ela havia ouvido. Irmãos, é possível. Eu quero encorajar você nessa primeira mensagem dessa noite a pensar uma única coisa. Quantas vezes nós que já encontramos o Messias, guardamos disso só para nós? Irmãos, eu quero encorajar você
abrir a sua boca nesses dias e Deus a encherá. Abra mesmo. E Deus há de usá-lo com força, com glória. E pessoas serão saqueadas do reino das trevas e serão transportadas para o reino da luz. Eu não sei se eu disse esse testemunho aqui, eu acredito que não. Porque essa é a terceira vez que eu ministro aqui, quarta, aliás. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo por 5 anos. Eu viajava o Brasil visitando postos. Eu dava treinamento em postos e para dono de postos. Eu vendia um aditivo que coloca no seu tanque. E eu cheguei do Recife, desci em São Paulo. De São Paulo eu fui de ônibus para Campinas, lá na Glicério, pastor. Lá naquele lugar, desci lá. Fui para Paulínia. Eu tinha algo a fazer em Paulínia. Irmãos, eu nunca me esqueço daquele dia. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei no posto e chegou um sorveteiro, assoviando aquele negocinho com muita força e muita avidez, mas muita mesmo. E tinha 16 frentistas naquele lugar, e ele foi em mim. E a grande pergunta que não queria calar no início era: moço, você conhece a Jesus? Eu disse: Senhor, que sorveteiro ousado. Eu estava no 2º ano do seminário. 2º ano. Irmãos, no 2º ano do seminário, eu já havia lido 14 vezes a Bíblia, 14. Eu comia o rolo, definitivamente. Eu li, eu orava. Se eu deixasse as minhas mãos assim, pingava fogo. E aquele moço entrou em mim, eu disse: Senhor, por quê? Eu demorei uns segundos para responder, irmãos, e ele olhando assim para mim, ó. Vamos, eu estou esperando a sua resposta. Quando eu resolvi falar, eu disse assim: rapaz, você é ousado, hein? Ele não me disse nada. Eu disse assim: eu sou crente sim, por quê? Ele disse assim: porque se você não fosse, eu ia falar de Jesus para você. O mistério está por trás. Irmãos, um moço que ganhava 12 centavos por cada picolé vendido, entrou no posto, mas com uma alegria. Pensa num crente alegre, pensa num homem alegre. Ele entrou com aquele assovio e cantando, nossa, eu até assustei, falei: Senhor, esse aí veio das nuvens e o Senhor colocou aqui agora. Irmão, quando aquele moço saiu, ele olhou no meu olho e disse assim para mim: continue o mesmo. Eu disse: rapaz, você é mais ousado ainda. Irmãos em Cristo, se você olhar para o seu relógio e contar 10 segundos, é pouquíssimo, não é? Eu virei as costas e eu fiquei intrigado com aquele negócio, mas muito intrigado. Eu saí. 10 segundos. Quando eu voltei para trás, isso era Paulínia, o pastor deve conhecer lá. No centro de Paulínia tem um muro, onde está perto ali o cemitério. Irmãos, aquele muro vai do posto onde eu estava até no outro balão. No mínimo, 1.200 metros, no mínimo. Eu falei: não, eu vou falar com esse moço, ele é muito ousado. Eu estava com esse negócio na cabeça. Quando eu olhei para trás, cadê o sorveteiro? Eu falei: Deus do céu, que negócio é esse? Irmãos, na hora, Deus falou assim para mim: eu só mandei ele aqui, ele não é da terra. Eu só mandei ele aí para dizer para você e para lembrar de uma coisa: não cesse de falar do meu nome. Caiu a ficha aí? Será que Deus vai ter que mandar anjo para fazer você falar? Quantos aqui têm falado de Jesus para alguém? Não levanta a mão, não levanta. Irmãos,
Abre a boca e Deus a encherá. Eu termino essa exposição no versículo 39. Diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. 41. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Amado, como Deus é maravilhoso. Sabem por quê? Porque Ele pega exatamente aquilo que parece não ter valor para a sociedade e transforma este e esta em vaso de honra para a glória dEle mesmo. Deus faz. Ele pode sim pegar uma prostituta. Ele pode sim pegar alguém dos guetos da cidade e das boates da vida e fazer desse uma missionária e um missionário para a glória do próprio nome dele. Você pode ficar de pé, vamos orar. Agora escutem, eu encerro. Quando eles vinham para encontrar-se com Jesus, em virtude do testemunho daquela mulher, quando os samaritanos se aproximavam de Jesus, diz do versículo 35, que ele olha para os seus e disse assim: erga os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Irmãos, é como se Deus dissesse para Nazareno de Londrina nessa noite: erga os olhos, erga, olha para frente, tenham a visão de Deus, olhe para as coisas como Deus quer que você olhe, olhe para as pessoas, olhe para outras, e quando Deus enviá-las, em nome de Jesus, haja exatamente como Jesus agiu, e os campos continuarão brancos, e o reino dos céus continuará a crescer, 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 em nome de Jesus, por mim e por você. Abra sua boca, e Deus há de usá-lo para a glória dele mesmo. Eu quero orar com vocês, passou 3 minutos. Feche os olhos, por favor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus missionário. Há pessoas aqui entre nós que Deus tem chamado a fazer, e você continua não querendo fazer. Sabe a minha oração nessa noite? Deus vai acordar você, abrir os seus olhos, e Deus vai usar você que está aqui, moça, jovem, adolescentes. Talvez você está aqui e tem cabelos brancos, e Deus manda dizer a você: o seu coração ainda não parou. No reino de Deus não há vaga para aposentados. Eu quero usar você como eu usei Paulo até o último suspirar da sua vida, porque a nossa vida não é perdida para Deus, não é. Deus quer usar você. Deus quer usar você, as pessoas ao seu redor em primeiro lugar. Irmãos, há muito a fazer em Londrina. Escuta o seu Deus falar. Há muitos perdidos em Londrina, e Deus quer usar a mim e a você. Pai Celestial, eu quero te render graças por essa palavra tão profunda. É a tua palavra. Deus, levanta homens e levanta mulheres aqui, e que tu derrames sobre ele, sobre ela, o teu Espírito Santo, e que ela abra a sua boca, e pessoas sejam salvas, salvas,
salvas. Senhor, tira-nos da acomodação em nome de Jesus. Tira-nos desse lugar de acomodação que estamos, porque pela fé nós vemos essa igreja cheia, o reino das trevas sendo saqueado para a glória do teu próprio nome. Pai celestial, levanta pessoas aqui que continuam a levar as boas novas da salvação a todos quantos o Senhor nos colocar no caminho. Usa-nos com graça, com muita graça, com unção, e que as pessoas, ao ouvir as nossas palavras, ouçam como se fosse a tua voz, ó Senhor dos exércitos. Quebra corações, quebra cadeias, quebra grilhões. Nós oramos amanhã por esse dia todo aqui, a partir do momento em que essa igreja abrir as portas. Quebra cadeias, quebra, 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 só tu podes fazer. Quebra, usa cada homem, cada mulher, cada professor, tudo que for feito aqui, exalte o teu nome, o teu bendito e poderoso nome. Usa cada um para a glória do Senhor, e que adolescentes sejam ganhos, que pais de adolescentes se rendam ao Senhor, que haja salvação nessa igreja, salvação de almas, e que continuemos a ouvir a tua voz. Erga os olhos, pois os campos continuam brancos para a ceifa. Usa-nos com graça e com poder. E a nossa oração é em teu nome, Pai. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte aí. Aleluia.